Olá, eu sou Elisângela Araújo. E eu sou Igor Braga. E esse é o programa Pensar Direito, produzido pela Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Amazonas, em parceria com o Sistema Encontro das Águas. O Pensar Direito é uma iniciativa da Escola Judicial e busca apresentar as atividades da escola e esclarecer dúvidas sobre a atuação do Poder Judiciário. Se você quiser participar do programa, basta seguir a gente nas redes sociais, através do nosso Instagram, @ejude.am. Vai lá, segue a gente, curte, compartilha. Pode sugerir também temas para a gente falar aqui nos próximos programas. Se você quiser fazer as sugestões dos temas, é só mandar um e-mail para a gente pelo pensardireito@tejan.jus.br. E agora, Elis, a gente vai para o nosso episódio. É isso aí. E no programa de hoje, a gente recebe o desembargador Flávio Pascarelli. O desembargador iniciou a carreira na magistratura em 1984, na comarca de Barcelos. Foi promovido ao cargo de desembargador em 2008 e já foi corregedor, presidente do TEJAM por mais de uma vez, presidente do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais e também vice-presidente do Conselho dos Tribunais de Justiça, além de outros cargos. O desembargador está atualmente na Escola da Magistratura, a ESMAN, né? Participou, inclusive, da fundação da escola como juiz coordenador de cursos. Bom, e além da atuação na magistratura, ele é autor de diversos livros. O último deles é A Fundamentação Substancial das Decisões Judiciais como Garantia do Estado Democrático de Direito, que foi feito aí em parceria com juristas de todo o Brasil. Desembargador, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar no Pensar Direito, esse programa que a gente iniciou tem algum tempo já e está tocando agora. E a gente quer começar agradecendo a sua disponibilidade em participar. Eu é que agradeço, né? Essa oportunidade que vocês estão me dando. O programa é bastante interessante e eu acho que muito esclarecedor também. E, desembargador, a gente já começa falando do seu livro, né? Qual é a relação aí do judiciário com o Estado democrático, justamente para quem está ouvindo e vendo a gente neste momento? Assim, o livro, a ideia é basicamente de que o juiz, quando decide, ele tem um compromisso com a Constituição. Quer dizer por que ele está decidindo daquela forma. Daí a expressão decisão deve ser fundamentada substancialmente. Quer dizer, quando eu decido, eu tenho que explicar por que eu estou decidindo, por que eu estou acolhendo aquela prova A e não a prova B, por exemplo. Ainda explicando um pouquinho sobre o livro, desembargador, quem está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente, quem está nos acompanhando agora, pode não entender um pouquinho da forte relação que o Poder Judiciário tem com as garantias do Estado de Direito, né? Só pode explicar um pouquinho sobre qual o papel do tribunal nessa relação da garantia do direito do cidadão, da garantia de direito do próprio Estado também? Claro. Quando nós falamos em Estado de Direito, nós estamos falando em legalidade. É um Estado sujeito à legalidade, às leis. Tá? Quando nós estamos falando em Estado democrático, nós estamos falando que essas leis, que todas as decisões do Estado, elas têm que ter legitimidade. E essa legitimidade vem pela participação popular. Então, quando se faz uma lei, se faz através dos seus representantes, né? Então, ali nós estamos representados, portanto, é o povo que está ali decidindo. Da mesma forma, no Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário ele tem que obedecer também às leis. Tá? E quando o Judiciário decide, essa decisão ela tem que ser compartilhada, ela tem que ser construída por todos os chamados sujeitos do processo. Para uma linguagem mais fácil, pelo autor, aquele que requer a demanda, pelo réu, aquele em face de quem a gente requer a demanda, e pelo juiz. Então, essa decisão vai ser construída, não é uma decisão só do juiz, é uma decisão de todos. Certo. E a sua relação com a academia, ela é bem evidente, né? A gente sabe que o senhor é extremamente atuante na produção de livros, enfim, de textos. A gente conhece, inclusive, pela sua atuação nas escolas. O senhor já passou aqui também pela Escola Judicial, né? Hoje na ESMAN, mais de uma vez já. Na sua visão, desembargador, qual que é a importância da qualificação constante dos magistrados, especificamente, que é a escola onde o senhor está atuando agora? Essa é uma luta antiga. Desde o momento em que eu pedi ao presidente do tribunal, então desembargador José Batista Pessoa, a criação de uma escola judicial, que acabou sendo a ESMAN, já havia essa preocupação com a formação e qualificação dos magistrados.
né? Um juiz bem qualificado, bem formado, ele responde melhor ao que a gente chama de prestação jurisdicional. Então, ele atende melhor o público, ele compreende melhor o público e ele compreende melhor o direito, né? Então, a nossa luta sempre foi essa, desde o primeiro momento. É uma luta que acabou, e aí com participações no COPEDEM, que é o Colégio de Presidentes de Escola de Magistratura, e culminou com decisões do CNJ no sentido de que juízes só poderiam ser vitaliciados ou promovidos se participassem de curso nas escolas de magistratura. Então, essa é uma obrigação que o juiz tem. É uma obrigação. O juiz tem uma obrigação, um dever de se qualificar o tempo todo. Bom, essa também é uma questão da educação que é muito forte na vida do desembargador Pascarelli. É uma pessoa que tem uma vida na academia, a gente sabe, o senhor já foi professor universitário, foi professor de outras escolas de magistratura, e a gente observa isso da capacitação, né? Sempre traz cursos novos, tanto na época que estava aqui, como agora na Escola da Magistratura, sendo o primeiro juiz, coordenador e depois diretor da escola. Exatamente. O diretor da escola só pode ser desembargador. Então, quando nós participamos da criação da escola, eu entrei como coordenador, né, com a obrigação de organizar toda a escola. E naquela altura foi muito importante a participação do então governador Amazonino Mendes, que nos cedeu um prédio, né, mandou reformar um prédio para que fosse instalada a escola da magistratura. E eu lembro que o desembargador Pessoa nos deu 3 meses para fazer com que a escola funcionasse. E aí uma curiosidade, quando eu cheguei lá, a escola não tinha uma divisória, o prédio não tinha uma divisória, não tinha uma poltrona, uma cadeira, uma mesa. Então, o que é que nós fizemos? Naquela altura, eu e o Cláudio Gaia. Eu contactei com professores de renome, divulguei que a escola teria um curso preparatório para a magistratura e que esses professores fariam parte do curso. Então, à época, todas as faculdades, aqueles que formavam nas faculdades de então, corriam para a escola da magistratura. Então, com o dinheiro da matrícula, nós compramos os móveis e, ao final de um ano, estamos construindo, inclusive, um auditório. Uma pena que o prédio depois foi abandonado, mas já não era mais na minha gestão. Desembargador, o senhor pode falar um pouquinho sobre como que era a atuação, então, da escola lá? Porque imagino que foi o primeiro lugar da escola, então tem histórias interessantes que aconteceram lá, né? Sim, muitas histórias interessantes, né? A primeira é que nós começamos com 6 turmas. Cada turma tinha entre 80 e 100 alunos. Então, nós tínhamos aulas pela tarde e pela noite. E, como eu disse antes, não havia vários cursos, não havia muita concorrência. Então, o aluno de direito formava e ia direto para a escola. Então, grande parte dos juízes amazonenses passaram pela escola da magistratura, né? E nós tínhamos, assim, cenas divertidíssimas. Nós tínhamos o professor Nasser, né? Extremamente competente, professor Nasser, muito querido da turma. E ele, por exemplo, quebrou vários quadros, vamos dizer, quadros negros, que na realidade não eram negros, eram verdes. Sim. Né? Mas ele quebrava, assim, entusiasmado na hora da sala de aula, jogava água nos alunos. Então, era um cara divertidíssimo. Tanto que, no final do curso, ele era sempre o paraninfo ou o nome da turma. Muito legal. O senhor falou aí que vários alunos acabaram se transformando em juízes, fazendo esse curso, sentindo aquele gostinho de exercer a magistratura. Mas antes da gente falar desses outros, eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua história na magistratura, do seu início. Aqui no Amazonas, a gente sabe que o nosso interior é bem diferente e os magistrados iniciam a carreira sempre no interior. Como é que foi o seu início? Veja bem, eu formei muito cedo, com 21 anos de idade, e comecei a advogar. Naquela altura, a magistratura era só para quem tinha 25 anos e 2 anos de prática. Hoje é possível com menos idade, mas a idade mínima era de 25. Coincidentemente, quando eu fiz 25 anos, abri o concurso. Então, naquela altura, eu tinha uma amiga chamada Marina, não tenho, a Marina é juíza substituta, está em disponibilidade, e ela me chamou para estudar com uma colega chamada Alzira Everton. Então, eu resolvi, passei lá 3, 4 meses estudando direto e acabei sendo aprovado no concurso. Se eu não me engano, eram 8 ou 10 vagas. Na primeira prova já só ficaram 8 dos 400 candidatos. E na segunda prova já só ficaram 6. Então já estava sobrando em torno de 4 vagas.
E esses 6 foram até o final, que são bastante conhecidos, que é o Paulo Lima, o Adair, que já faleceu, foi o primeiro lugar no concurso, eu, Balheiro, Barroso, que foi até desembargador também, o Paulo Lima é desembargador hoje, e a Alzira Everton, né, que depois largou a magistratura para ingressar na política e hoje é professora de filosofia. Então, é uma turma muito qualificada. Daí eu fui designado para a comarca de Barcelos. E, por incrível que pareça, eu não conhecia o interior do Amazonas. Fui conhecer exatamente já como juiz. E lá me integrei à comunidade, né? Participei dos eventos. Para ter uma ideia, eu participava do campeonato de futebol da cidade, tanto de salão como de campo. E como eu era juiz, eu era convocado para a seleção. E disputei o campeonato intermunicipal, inclusive, por Barcelos. E ganhamos ali no Rio Negro, ganhamos de todo mundo. Era muito divertido. Convivi bem, não tive problema algum na comarca, né? Lá fiquei 4 anos, de lá fui para Manicoré. Manicoré eu fiquei 1 ano. Lá tivemos alguns problemas nas eleições, porque anulamos sessões eleitorais e um dos candidatos que não queria perder tentou invadir o local de apuração. O promotor eleitoral era o atual ministro Mauro Campbell, foi lá em Manicoré que eu conheci, me tornei seu grande amigo. E nós tivemos que resistir, né? Resistir foi difícil, mas acabamos convencendo o candidato a não concretizar a invasão. Para você ter uma ideia, na mesma época invadiram o juízo de Novo Aripuanã, que é perto de Manicoré, e o juiz escapou porque conseguiu correr até o aeroporto e se jogar num avião. Eles destruíram tudo lá. Então, as eleições... O grande problema do juiz no interior são as eleições municipais, porque envolve a emoção daquele que mora ali, né? Então, é um negócio de torcida. Superado isso, não há problema. De Manicoré, eu fui para Maués. A terra do Guaraná. A terra do Guaraná. E dividi, na época, Maués com Manacapuru, que eu era convocado para Manacapuru, e dividia Maués e Manacapuru, e de lá para Manaus. Todas as cidades que eu passei, eu me tornei cidadão. Quer dizer, então, significa que houve uma aprovação da comunidade. O senhor está falando da sua passagem pelo interior do estado, e a gente está falando aí da década de 90, né? Antes do... 80, 90. 80, 90, né? Antes do advento da internet e tudo mais. No interior, hoje, a gente já tem algumas dificuldades, como dificuldade de comunicação. Você pode contar como que era o trabalho do juiz no interior? Você já falou que dos grandes desafios eram as eleições. Até hoje, os juízes do interior do estado também respondem pelo eleitoral. Que outros desafios os juízes enfrentavam nessa época um pouco diferente de hoje? O grande desafio era a informação, que hoje é muito facilitada. Porque naquela época não havia internet ainda. Logo que eu ingressei em 84, salvo engano, não havia internet. Nós tínhamos o telefone, por exemplo, era um posto telefônico. Nós não tínhamos telefone em casa, essas coisas. Então, para falar com alguém, tinha que ir no posto telefônico, né? Também um corpo jurídico na cidade. Éramos apenas eu e a promotora, era a doutora Sandra Cal, na época. Então, o processo não andava, porque não tinha advogado. Tínhamos que esperar advogado da cidade. E até 88 era possível nós nomearmos advogados dativos. Então, qualquer pessoa com mais capacidade, com mais cultura, nós nomeávamos como advogado. Tinha a figura do Rábula na época. Mas a partir de 88, isso acabou. Então, a partir de 88, tinha que ser advogado. E aí as dificuldades aumentaram. Hoje, eu vou em qualquer comarca do interior, existem 10, 15, 20 advogados. Naquela época não existia advogado algum. Então, essa era uma dificuldade muito grande. Como eu disse antes, também a questão da informação da jurisprudência. Então, o que eu fiz? Eu levei todos os meus livros para lá, né? E de viagem em viagem, os livros iam sendo destruídos, né? Mofo, esse tipo de coisa assim. Então, o que a gente tinha era o seguinte, ir para o cartório, atender a população, né? Os julgamentos eram mais raros, porque não havia advogado, e depois estudar em casa para não perder, né? Não perder o rumo do direito. Sempre preocupado com o estudo.
Uma questão que acho que pode ser interessante para a gente falar também, desembargador, é com relação à quantidade de processos, né? Eu imagino que naquela época era uma quantidade menor do que a gente tem hoje de processos, ou... Imensamente menor. Imensamente, exatamente, havia uma dificuldade de acesso à justiça. Porque pela falta de advogados no interior do Amazonas, né? Juízes mesmo, nem todas as comarcas havia juiz, não havia juiz em todas as comarcas. Um juiz respondia por 3, 4 comarcas, então ficava difícil por causa da questão do transporte. O transporte também era uma outra grande dificuldade. A nossa logística hoje ainda imagina naquela época. Para você ter uma ideia, questão eleitoral. Havia uma sessão eleitoral em Barcelos que você levava 12 horas para chegar, dentro do município. Barcelos, para quem não está familiarizado com o interior do estado também, é importante lembrar que é um dos municípios com maior extensão territorial do Brasil. Exatamente. Ele disputa aí primeiro e segundo lugar. Desembargador, são muitos anos de experiência, muitos julgamentos, muitas histórias, né? São vidas de pessoas que passaram aí pela vida do senhor também. Tem alguma história, algo assim que marcou o senhor? Sim, o mais marcante para qualquer juiz, eu acho, para qualquer operador do direito, interior do Amazonas, é o júri. Coisa para a população, é o júri popular. Quando eu cheguei em Barcelos, acho que há 15 anos não havia júri. Por que não havia júri? Porque não havia advogado. Então, o que eu fiz? Eu contactei com alguns amigos, não havia defensoria pública na época, estava muito incipiente a defensoria. Contactei com o Lino Cícero, para nominar aqui Paulo Carvalho, que depois foi procurador do Estado, e eles se dispuseram a ir até Barcelos fazer os júris, né? na defesa. Nós tínhamos promotor, tínhamos juiz, mas não tínhamos advogado. E foram grandes acontecimentos, né? E o júri é sempre uma emoção, porque muitas vezes o juiz acha que o cara vai ser condenado e ele é absolvido. E outras vezes a gente acha que ele vai ser absolvido e ele acaba condenado, né? Por quê? Porque o jurado, eu aprendi isso, o jurado ele condena ou absolve dependendo da resposta a uma pergunta que ele mesmo se faz. Ele pergunta a si mesmo: eu, no lugar do réu, faria o que ele fez? Se a resposta for positiva, ele absolve. Se for negativa, ele condena. Então, naquela época existia ainda a presença da legítima defesa da honra, né? Então, matadores de mulheres infiéis eram absolvidos, né? Havia essa A gente observa, né, cultura. como o direito é uma ciência que está em construção, uma eterna Sim, construção, terra né? construção. Exemplo aí de como o desembargador falou, de como a lei muda. E nesse campo sobre mudança de lei, o senhor falou já no início da nossa conversa aqui, sobre a importância do magistrado estar atualizado, né? E aí, como que o senhor vê ainda hoje a importância da pessoa, do juiz, do servidor também, porque no interior a gente tem essa atuação do servidor do judiciário também, estar atualizado, e a importância, inclusive, das duas escolas estarem atualizando, tanto servidor quanto magistrado. Claro, se a escola da magistratura trabalha com a figura do juiz, a EJUDE basicamente trabalha com o servidor, portanto, o assessor, né? Então, hoje, todos nós sabemos que o juiz não tem tempo para fazer todas as decisões. Então, são os assessores que minutam decisões e o juiz aprova ou não. Então, é necessário que tanto o juiz quanto o servidor, no caso o assessor, esteja extremamente preparado e atualizado, né? E nesse campo, a EJUDE tem nessa área, a EJUDE tem um campo muito maior de atuação do que a própria escola da magistratura, que é mais restrita. Agora, Igor, no início aqui do programa a gente falou um pouco, né, do currículo do desembargador Pascarelli, falou de alguns cargos que o senhor já exerceu. E a pergunta é: o senhor já foi presidente, corregedor, diretor das duas escolas, atualmente está novamente diretor da Escola da Magistratura, mas tem algum projeto que o senhor possa contar para a gente que o senhor ainda não realizou e que ainda quer realizar? Assim, no Poder Judiciário, só continuar trabalhando com escolas, né? Porque é onde eu me realizo. Eu prefiro trabalhar em escolas do que na administração do próprio tribunal. Eu me sinto muito mais realizado sendo diretor de escola de magistratura ou da EJUDE, como já fui, do que como presidente do tribunal. Talvez não tenha tanto poder, mas dá muito maior satisfação.
muito mais satisfação, porque o ambiente é muito mais agradável. É um ambiente de colaboração. Todos têm o mesmo objetivo. Então, isso facilita muito, né? No campo pessoal, eu estou entrando em 2 cursos de pós-doutorado, e muita gente se impressiona, pós-doutorado. Pós-doutorado é qualquer coisa depois do doutorado. Né? E não é nem título acadêmico. Né? Muitas vezes o cara se apresenta, eu sou pós-doutor. Não quer dizer muita coisa. Tá? É que ele já fez doutorado, qualquer curso ele está fazendo, ele é pós-doutor. Pós-doutor. Tá? Então, eu quero continuar na pesquisa. É basicamente isso. Desembargador, é isso. A gente está chegando aqui ao fim de mais um episódio do Pensar Direito. A gente agradece a participação do senhor, do desembargador Flávio Pascarelli, diretor da Escola Superior da Magistratura do Amazonas, e deixa o senhor agora à vontade para fazer aí sua mensagem final aos nossos ouvintes e telespectadores. Bom, a mensagem numa escola só pode ser uma: continue se qualificando, continue estudando, né? E eu tenho uma preocupação muito grande na Escola da Magistratura hoje, que é que o juiz estude teoria da decisão, para que ele saiba por que ele está decidindo. Muitas vezes se decide sem saber por que ou como se chegou àquela decisão. O juiz tem que se situar no campo da teoria da decisão, né? E com isso eu tento combater o ativismo judicial, porque nós começamos falando de Estado Democrático de Direito. Então, o juiz, ele recebe a sua legitimidade desse Estado Democrático de Direito. Significa o quê? Que ele tem que se submeter às leis também. Ele tem que decidir de acordo com a Constituição e com as leis. Quando o juiz toma posse, ele faz um juramento. Eu juro cumprir as leis e a Constituição da República. Então, quando ele vai decidir, ele tem que decidir de acordo com a democracia. E o que é decidir de acordo com a democracia? Decidir de acordo com a decisão da maioria, né? Respeitando os direitos fundamentais da minoria, naturalmente. O que o juiz não pode é tentar decidir com seu próprio senso de justiça. Porque quando ele decide de acordo com o próprio senso de justiça, ele está contrariando a democracia. Porque o senso de justiça, quem diz o que é lícito ou ilícito, o que é justo ou injusto, não é o juiz. Quem diz isso é o poder legislativo. Bom, a gente teve aqui uma verdadeira aula de direito. E muito conteúdo aqui. Com certeza. Obrigada pela sua participação aqui no Eu Pensar que agradeço Direito. mais uma vez. Parabéns pela atuação, tá? Obrigado, desembargador. Até a próxima, então. Até a próxima. Este programa é uma realização da Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Amazonas. A direção técnica é de Leonardo Leão e a direção geral de Rafael Santos e Marcos Vinícius. Roteiro é de Igor Braga, com a colaboração da Nicole Brito. Eu sou Elisângela Araújo, na apresentação do Pensar Direito, juntamente com... Igor Braga. Bom, o programa fica por aqui, a gente se encontra na próxima edição. Até lá. Tchau, tchau.